Annyeonghaseyo, 안녕하세요. eu sou a Ellen. Lisa, esse é o Esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, esse é o nosso segundo chá com a Dora, chá com as Doras, sobre assuntos que a gente percebe aí de nas séries que a gente assiste, tem algumas coisas que a gente sente que se repetem, além das emoções, com certeza. E esse assunto de hoje é sobre a importância de falar ou não falar, de dar opinião ou não dar a sua opinião sobre qualquer assunto, principalmente assuntos pessoais, digamos assim. Então, quem está falando de um lado aqui é a Elisa, e lá do outro lado Não tão longe, mais longe, é. lá do Araqueira. Aqui quem está falando é a Ellen, do lado de cá, do interior de São Paulo. Não tão longe da Elisa, que ela está na capital, mas é um pouco longe. Uhum. Hoje Depende. estamos no chá com Dora, estamos aqui tomando um chá, apreciando É. um assunto, né? O chá é do assunto, né? Na verdade. Esse não É. falar que a gente sempre fala, né, nos nossos episódios do podcast, a gente sempre está falando, né, ai, gente, isso pega demais, esse não falar, e é algo que a gente também tem na vida da gente, né, muitas situações desse falo ou não falo, fico quieta, como que Hum. é, como que eu sinto isso, é melhor deixar para lá, só que aí eu deixo para lá e daqui a pouco eu não estou me sentindo bem porque eu deixei para lá, deveria ter falado, e coisas que a gente lembra lá do passado, que às vezes a gente achou que estava resolvido, mas aí fala, nossa, eu deveria ter falado. Então é sobre isso. Só isso. Sim, só isso. E pegando aqui algumas informações dos nossos amigos inteligentes artificiais e artificiais, eu, eu coloquei aqui com uma pergunta. Fala um pouquinho sobre a importância de falar e a importância do silêncio. E aí, os nossos amigos universitários, para quem lembra aí, é um pouco mais antiga e do Show do Milhão. Lembra? Você pede ajuda Lembro. de quem? Dos Se você universitários, da saber plateia. menos, Ser universitário às vezes não quer dizer nada. não é Google, né? Então, Exatamente. Então, é, as informações que vieram aqui sobre o ato de falar, que é uma das principais formas de comunicação que os humanos têm, permite que as pessoas se expressem, se comuniquem e compartilhem informações com as outras pessoas. Também é importante para estabelecer conexões sociais, construir relacionamentos, resolver conflitos. Também é uma forma importante de aprender, já que permite que a gente receba informações de outras pessoas, expande o nosso conhecimento e também traz informações sobre nós mesmos, que a gente percebe muitas vezes que, se não todas, que o que a gente fala, primeiro é para a gente, depois é para quem nos escuta. E em relação ao silêncio, ele também é importante, já que permite que a gente reflita sobre as nossas próprias ideias, pensamentos, também abre espaço para que outras pessoas se expressem. O silêncio pode ser usado como uma forma de demonstrar respeito e consideração pelos outros, especialmente em momentos de dor, tristeza ou luto. Até que a gente tem falado sobre a morte aí, uns 3 episódios na sequência. Então, o que a gente percebe que um dos maiores incômodos assistindo as séries é exatamente o falar ou o não falar. Eu acho que isso é um ponto que talvez a Ellen concorde. O que você acha? eu concordo muito. Eu sou uma pessoa do não falar. Não, mentira. Não falar que eu digo, eu tô falando uma pessoa do não falar porque eu sou quieta. Vocês podem achar que não, mas eu sou uma pessoa tímida, bem tímida. Então, na maioria das vezes, eu
observo muito e fico na minha. Tenho muitas opiniões, mas eu por uma questão de vivências, né, das vivências que eu fui tendo durante a vida, eu fui entendendo que eu deveria ficar quieta. Hoje é, é diferente isso, né? Como a gente fala sempre do autoconhecimento, então conforme eu fui buscando isso, eu fui entendendo que eu precisava sim me expressar, que ficar quieto não faria com que as pessoas gostassem mais ou menos de mim, né? Elas vão gostar porque elas têm que gostar. E o meu não expressar muito o que eu pensava era muito, ia muito para esse lado de dos outros gostarem de mim, né? Então eu queria agradar, então às vezes eu ficava, não vou falar o que eu penso porque a pessoa vai deixar de gostar de mim. E depois, quando a gente vai amadurecendo, a gente entende que é uma grande besteira, porque quem tem que gostar de você vai gostar, independente das suas expressões, das suas opiniões e então por isso que eu disse, eu sou mais do não falar, mas no sentido de ficar quieta mesmo, mas eu entendo muito que a gente precisa, sim, colocar nossa fala, como a Elisa disse aí. Se a gente não, né, é o jeito da gente se expressar. Se eu não consigo me comunicar, como que eu vou fazer, né? E às vezes eu com a Elisa a gente troca muito áudio, né? A gente fala muito de dorama e às vezes a gente recebe uma emoção naquele dorama lá que a gente fala, nossa, eu não tinha, eu mesmo falando, né, ouvindo o áudio que eu tô, né, depois eu sou dessas, tá, gente? Que eu mando o áudio, depois eu escuto. Então depois eu escuto esse áudio, eu falo, caramba, né, uma coisa que eu não tinha percebido, que na minha fala agora eu entendi que eu preciso olhar para isso. Ou então, nossa, que legal, eu tenho uma opinião legal sobre isso. Então são, a gente mesmo se escuta. Então, a Uhum. comunicação, não só para o de fora, mas principalmente o que eu estou falando, eu me escuto, né? Então, para mim tem uma importância gigante. Então, nos doramas a gente percebe que eles tomam as próprias, assim, falar, não vou falar porque o fulano vai entender assim. Mas como que você sabe que o fulano vai entender assim se você não falou? Você entende assim, mas será que ele entende assim? Né? Hum. Então, aí você fica criando os dramas, aí por isso os nomes, né? Doramas, os Uhum. dramas, a gente fica criando dramas na cabeça sem ter sido, né? Porque não falou, você não sabe. Você criou uma realidade que não existe, né? Uma ilusão ali. Porque se eu falar, ele vai acontecer isso. Então você vai criando histórias na sua cabeça que não são verdades, né? Pode ser que Sim, aconteça do jeito que você está criando? Pode, mas pode ser que aconteça totalmente ao contrário, né? é exatamente. O falar ou não falar é uma das coisas que trazem muita raiva quando assisto o dorama. Também, na verdade, o falar e o não falar traz todas as emoções, porque a gente fica muito feliz quando o personagem finalmente fala, eu gosto de você, ou vamos para o encontro, né? Coisas assim, mais românticas que a gente gosta. A Ellen também já falou que gosta de romance, eu percebi também que eu gosto da, dos, do romance nos relacionamentos que a gente vê nas séries. E mas o que me veio sobre falar também é dois pontos. Uma coisa que eu percebo que às vezes eu falo alguma coisa, eu mesmo me surpreendo com o que eu falei. Tipo, não estava esperando falar sobre aquilo. E às vezes parece até uma canalização que, sei lá, de onde que veio isso que eu tô falando. E, e o tanto que eu entendo que as emoções desse falar, quando vem com raiva ou incômodo ou não falar, tem tudo a ver comigo. E isso a gente percebe bastante, né, Ellen? Que se tem um incômodo, se tem uma raiva, principalmente esses sentimentos aí que trazem esse fogo, essa coisa de o que, que eu faço, pulo a cena, não pulo a cena, não quero ver.
ou que raiva, esse filho da mãe desse personagem não fala o que sente, mas por que será, né? Tantas vezes foram as que eu não falei porque eu achei que eu incomodava, poderia incomodar, ou quantas vezes eu falei em pensamento e não expressei a minha raiva para a pessoa que eu senti que estava me causando alguma coisa, um incômodo. Por exemplo, eu algumas pessoas me chamavam de de Golda quando eu estava lá quarta série do antigo ensino fundamental. É, e aí hoje seria oitavo ou nono, não sei. Seria o O ano. quinto ano, não é? Que era a quarta série. Não, pode ser, pode ser. Aí eu voltava para casa, a pessoa me chamava disso e eu não falava nada. E eu voltava para casa com a cabeça fervendo, com todas as respostas vindo na mente, em pensamentos. E não só isso é um exemplo. Foram infinitas vezes nessa vida em que eu posso, né, se eu posso falar por essa vida, que eu falei, gritei, briguei em pensamento, mas eu não falava para a pessoa, na cara dela. E hoje eu sei que muitas vezes não adianta a gente falar na hora da raiva. É melhor, depende da situação. Tem situação que você precisa sim falar na hora da raiva, porque a gente não sabe o que está por trás. Pode ser que um grito, às vezes, vai desencadear várias coisas que são para aprendizado. Mas se você sente que não precisa de um grito, por exemplo, ou de falar mais com firmeza, você pode refletir ali durante um tempo e depois vir e conversar e falar. Aí é a importância de saber o momento de ficar em silêncio e o momento de falar realmente. Mas, enfim, de não expressar aquilo que você está sentindo, mesmo que não seja com a pessoa que você deseja falar, mas, por exemplo, alguém te incomoda e aí você fica com aquele sentimento de ai que raiva, ai que incômodo, ai que triste, sei lá. E aí você ter alguém para conversar é legal, mas também tem outras coisas. Você pode escrever, você pode pegar uma almofada e dar um grito nela. Você É pode, né? E potente. Aham. depois você resolve, isso você resolve dentro de você e depois, caso seja necessário, você vá conversar com o objeto do seu incômodo, essa outra pessoa. É você falar, né, dizer para o outro, você impõe seus limites. Porque Hum, tem isso também, né? Quando eu não falo, eu fico só aceitando, e aí a gente aceita entre aspas, né? Porque você não conseguiu falar. Igual o exemplo que você deu, né? Eu também fui muito tempo assim, de ficar, nossa, eu tinha essa resposta, podia ter falado isso, aí não dormia à noite, porque recebia um monte de resposta que você podia ter falado, não sei o quê, mas o tanto que isso fica dentro de você ali, né? E você vai se tornando uma pessoa muito magoável, né? Entre hum. aspas, porque tudo que o outro fala te magoa, porque você se magoa o tempo inteiro quando você não consegue dizer o que você está sentindo, né? Então aquilo vai virando uma panela de pressão, né? E aí chega uma hora que vai explodir, talvez exploda com a pessoa errada, que não tinha nada a ver com aquilo, né? Aí vai receber um grito que não precisava, porque você está cheio ali. Às vezes você fica doente por causa disso, né? Então, assim, como a Elisa disse, muitas vezes a gente não vai conseguir falar na hora, porque a raiva é tanta. Quando eu estou com muita raiva, eu começo a chorar. E aí eu fico com mais raiva ainda, porque eu não queria chorar. Eu queria falar, e aí eu não consigo, eu começo a chorar, e aí a pessoa acha que você está fazendo drama. Ah lá, já vai começar a chorar, já lá, já vem Hum, de coitada, já vem de vítima, e aí você está com muita raiva, porque você não consegue hum. falar o que você queria, e você não está fazendo papel de vítima, não é um drama, mas é porque é muita raiva contida ali,
E aí, só que quem tá vendo de fora acha que você, né, tá fazendo cena. E não é nada disso. É como você consegue, fica enroscado. É tanta, acho que foi tanta privação de se expressar que fica enroscado na garganta e na hora você não consegue. Então, dê um tempo, sim, né? Mas vá falar. Depois, né, você não conseguiu se expressar naquela hora, mas dê um jeito de soltar aquilo para aquela pessoa que, né? Como a Elisa disse, é legal na hora, porque na hora está acontecendo ali, né? Então você já sabe, ah, tô brigando sobre isso, é sobre isso que nós estamos falando. E depois de algum tempo, né? Às vezes a pessoa já esqueceu, já não lembra mais, então você vai ter que retomar o assunto. Hum, Mas, enfim, não deixe de falar, né? A gente falar, pelo menos a gente solta tudo isso e não fica guardando nada que, por experiência própria, não é legal, não hum, é mesmo. Você se torna uma pessoa muito amarga, você sempre está triste porque, e você não sabe o motivo, né? Mas é porque você não consegue ser você, né? E quando a gente, exato. como assim a gente não conseguir ser a gente, Hum, né? E a cada dia mais a gente ser mais sincero com a gente mesmo, né? Tentar ser verdadeiro com a gente nas nossas expressões mesmo. E aí começa naquele lance da gente não contar mentiras pra gente, né? Porque aí a gente hum, começa a contar essas mentiras e aí você fala assim, ah, já que eu faço isso comigo, né, também não vou ficar falando para os outros. Você não fala para você mesma, então você não vai falar para o resto do povo, né? E aí você começa a guardar suas expressões de novo. hum. Então, né, a gente tentar ao máximo, né, ser mais verdadeiro. Essa, eu me lembrei de que eu já ouvi algumas vezes, tipo assim, ah, ela vai chorar, já vai fazer drama. Isso aí eu escutei também. Se não foi pra mim, foi pra outra pessoa, mas já escutei. Isso também me lembra, do não expressar aquilo que é negativo, entre aspas, ou que aos olhos dos outros parece que te diminui, que a gente vê bastante nas séries. Eu só posso contar do salário que eu ganho, do emprego bom que eu tenho, das minhas conquistas, das minhas viagens, das coisas que eu considero coisas boas. E nas séries a gente percebe muito, eles escondem quando tá com algum problema, em vez de. Não só nas séries, isso na vida, ressoa totalmente. Quantas vezes a gente não falou algo porque achou que poderia entristecer outra pessoa, ou acho que o principal é entristecer a pessoa, talvez. Mas enfim, tem outras emoções aí também. Mas não se abrir mesmo e ficar num silêncio por fora, mas por dentro tá aquele turbilhão desse fogo aí que não saiu, que não se expressou, que não deixou, né, falando em elementos. O fogo não virou água, né, para dar uma apagada no fogo. E aí a gente vira um vulcão, né? Porque É, a qualquer momento você pode entrar como que é a expressão quando o vulcão começa, erupção. não, mas tem, né, ele em erupção, As quando ele explode, lavas. ele começa e você fica assim, né, o tempo inteiro. Todo mundo, Hum, né, se fica meio assim. Eu lembrei de uma situação hum. que quando eu trabalhava, e eu era sempre aquela que a boazinha, né? Porque de boazinha a gente não tem nada, a gente finge que tem. Ai, ai, Só que eu levanta a tinha, mão quem já foi chamada de boazinha, quietinha, aí do outro pois lado é, mesmo, que a gente não veja. porque eu queria ser a fofa, só que eu não sou, gente, eu sou muito brava. Eu tenho uma voz tranquila, uma voz calma, mas eu sou brava. Só que eu não queria isso, né? Eu queria ser a fofa. Não sei por quê, da onde me veio isso, não sei. Acho que no meu conceito, ser uma garota fofa era mais interessante, né? Só que não. Então, aí, quando eu fazia esse papel, eu comecei a não me expressar, porque era totalmente oposto do que eu sou, né? Eu sou brava, tenho minhas opiniões fortes, mas não sou assim de ficar também falando tudo toda hora, como eu disse, eu sou quieta. Mas eu tenho as minhas opiniões formadas já. Mas aquilo, né, de eu querer desempenhar esse papel de fofura,
Aí eu não podia falar, porque ia contra o que eu estava querendo viver, né? Aquela personagem que eu estava querendo viver. E aí eu lembrei de uma situação que teve uma moça que, uma amiga, ela falou assim uma vez para outra amiga, falou, por isso que eu gosto da Ellen, porque ela topa tudo, tudo que eu falo para ela, ela faz, né? E ela aceita. Hum, Então, na época eu fiquei meio assim, né? Mas depois eu fiquei analisando aquilo, eu falei, gente, isso não é um elogio, isso é uma coisa ruim, porque se você topa tudo, quer dizer, a Maria vai com as outras, né? Você não tem, nunca vai falar não. E aí, depois de um tempo, ela saiu da empresa, eu continuei, aí ela me ligou uma vez e falou, Ellen, você não quer ser minha madrinha de casamento? E eu, como ela era minha amiga, eu achei que era por amizade mesmo, e não sei o quê, né? Pode até, né, se ela lembrou, tinha algum pingo de amizade, mas depois, aí, beleza, fui ser a madrinha e tal. E aí, depois de uma conversa, a gente conversando lá, ela falou, que a menina que eu tinha chamado, ela desistiu, e aí, sabe, isso. E eu hum. falei, cara, como, né? Mas é aquele negócio, a Ellen topa tudo, então ela não vai. Então é um negócio que eu fiquei com isso um tempo, falando, nossa, aí eu me xingava, porque até nessa época eu não, né, me chamava de trouxa, de boba, não sei o quê, mas adiantou? Não, né? Porque eu só fiquei ruim. Depois eu fui entrando nessa situação, fui fazendo um processo de olhar para isso, né? E aí onde eu fui mudando isso, né? Não, eu não vou, porque eu era muito daquilo, sim, sim, né? O não saber falar não. Por quê? Porque não quer expressar o que você pensa. Você não quer falar, você não quer que a pessoa veja que você é brava, você quer ser boazinha. E aí causa É, tudo isso aí. Você só se machuca, né? Não é o outro para ele tá tudo bom, né? Porque ele está recebendo os benefícios, mas e esses você? dias, exatamente. No caso, você sente que ela ficou, né, com os benefícios e você ficou ali com o Você incômodo, sente né? usado, né? Mas não é a pessoa em si, foi você que causou toda a Sim, situação, você levou para isso, por tudo que você já vinha fazendo antes, né? Não é, aí a gente é. começa a querer, na época eu comecei a julgar a pessoa mesmo, porque eu era bem assim. E aí, mas depois de um tempo eu falei, não tem a ver com a pessoa. Depois que você começa, né, esse mundo do autoconhecimento, você fala, olha, gente, não tem nada a ver com o outro, sempre sou eu. Porque a situação foi criada por mim, né? Ela desempenhou o papel que ela tinha que desempenhar. Ela falou, ela topa tudo, se ela topar, tô bem, né? E aí você não vai falar não, porque, né, não era na época o que eu falaria mesmo, eu aceitaria. Então, Na época a Ellen topa tudo, topou tudo. pois é. Se pelo menos fosse por dinheiro. É igual a gente falou, você falou Oh, do seu filho. nostalgia! Sessão nostalgia. Na Não verdade, não liga, era. não, nós temos. A faixa etária aqui é 40 a mais. Nós temos uma Ai, ai. bagagem. Então, Tem alguma bagagem, é. A gente está tentando deixá-la mais leve possível, falando, expressando. pensando. Ai, esses dias mesmo, eu lembrei assim, poxa vida, dos outros falarem, né? Porque fulano fala que a Beltrana vai ser atriz, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo, e não fala pra mim, sendo que eu, no meu íntimo, ou quando eu tava sozinha ou com amigos, eu tinha essa coisa de dançar, de estar na frente, de imitar personagens. É, a gente é da época da Xuxa, você também é, né, Ellen? Com Então, certeza. de estar ali na frente, ser a Xuxa ou ser as Paquitas, sei lá, mas de estar no palco, por que que eu não escutava isso, né? Mas também, será que hoje, refletindo, eu provavelmente fazia isso escondido ou fazia com as amigas quando não tinha gente em casa, por exemplo, quando eu estava um pouco mais velha já, ou tava, sei lá, os pais estão ocupados e aí você vai, né, brincar e etc. Ou você escutar uma coisa e gostaria de escutar outra, porque outras pessoas também
à sua volta era o que elas recebiam de elogio, tipo, isso aí já conversei com a Ellen, já conversei com outras pessoas também. Eu escutei sempre que eu era inteligente, inteligente, inteligente. Não tô me desmerecendo, hoje eu sei que eu sou inteligente, tenho uma certa esperteza, facilidade para bastante coisa e acho que hoje eu acho que eu valorizo isso. Mas eu sempre quis escutar que eu era bonita quando eu era criança, mas não escutava. Não quer dizer que eu nunca escutei, não quer dizer que eu me acho feia, mas quando eu queria escutar, eu não escutava. E aí vai a gente trabalhar esses traumas e dramas infantis com a cabeça e a bagagem de uma pessoa adulta. Porque é, a gente vê com as teorias aí das ciências humanas, Freud, Jung, e a gente vai repetindo aquilo que a gente aprendeu na infância, e se a gente não aprende ou não transforma aquilo adulto, você vai continuar buscando essas coisas. Você vai continuar na busca de escutar, eu sou bonita, ou o contrário, né? Você se enfeia para confirmar que você não é bonita, porque você não escutou que era bonita quando era criança ou na sua vida em alguma vez. E aí a gente entra na negação daquilo e se enfeia. Já que eu estou usando esse exemplo, né? Interessante ponto de vista. Ah, mas, como dizem, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Então, eu posso ser, sim, feia para alguém e bonita para outra pessoa, como eu também acho muitas pessoas bonitas e outras eu acho feias também, ou sei lá. Mas se você for conhecer cada pessoa a fundo, a não ser que seja uma pessoa muito ruim, digamos assim, interessante do ponto de vista, todas as pessoas têm a sua beleza, têm os seus traços de beleza ou de personalidade, coisas que chamam atenção, e todos também têm o lado sombra que a gente falou, a gente às vezes não quer expressar, mas com as devidas pessoas certas para você conversar sobre os seus defeitos, entre aspas, é mais importante falar sobre os seus defeitos quando você quer aprender sobre quem você é. E um desses defeitos, entre aspas, pode ser, né, esse não falar, não expressar aquilo que a gente sente na hora que sente, se tem essa possibilidade, ou não demorar muito, né, para expressar, ou falar em excesso também. Quantas vezes a gente já não escutou fulano de tal é tagarela, ou fulano de tal é puxa-saco, fulano de tal sei lá. E tantos, É, tantos adjetivos. exatamente. Muitos adjetivos. Mas você está falando disso, né, da gente se enfeiar, da gente sempre ficar repetindo esse padrão, porque você fica buscando, né, você repete porque você não conseguiu ouvir lá, então você vai ficar um tempo até você ressignificar tudo isso, né, você entender que talvez não ouça, né, naquele momento, mas que você né, não vai ouvir do jeito que você gostaria, mas você já ouviu de outras formas, mas não com aquela palavra que você gostaria. E aí você fica andando em círculos mesmo, né? Você fica naquele círculo vicioso ali, igual o ratinho, né, correndo naquela roda, porque você está buscando algo que tem que vir de fora, né? Alguém tem que te falar, e não é alguém que tem que te falar, é você que tem que se reconhecer. Porque quando você reconhece a sua beleza, igual você está falando, a gente tem a beleza de diferentes formas. Quantas vezes a gente já não olhou para casal? Eu já fiz muito isso. Hoje não mais, mas eu já fiz muito isso. Você fala, nossa, menina tão linda, um homem tão estranho, né? Ou então um homem tão bonito, uma menina tão esquisita, mas a gente sabe que não é a aparência só que valida os sentimentos, né?
Então, é, mas é o que a gente, quando a gente se reconhece, então não tem a beleza daí nesse caso, porque se eu me reconheço como bonito, como inteligente, como isso, como aquilo, eu vou encontrar alguém que reconheça essa beleza também junto comigo, porque eu já me reconheci em primeiro lugar, né? A gente vê aí que tem, eu já vi muitas mulheres que às vezes elas não têm o padrão de beleza que a sociedade escolheu, mas elas têm uma coisa assim que onde elas chegam, elas chamam atenção, né? Mas elas se reconhecem, né? Então elas se expressam, elas falam o que elas pensam, independente de quem vai achar o contrário. Elas são seguras de si, que é esse o não falar que a gente trouxe hoje, né? Falar ou não falar? Sim, eu preciso falar, porque se eu falo, se eu me expresso, eu estou me reconhecendo como pessoa. E aí as pessoas, como eu disse no começo, aí elas vão gostar de mim, independente do que eu falar ou não. Porque eu sou essa expressão, né? Eu sou essa pessoa, né? Independente se eu estiver em casa, se eu estiver na rua, porque na rua, e aí eu começo a vestir máscaras, né? Porque na rua eu sou de um jeito para parecer fofo, igual eu falei, né? Ah, eu quero ser assim, mas aí chega em casa é um giraia, né? Né? Então é Uhum. muito disso e o não falar causa muito maus entendidos, gente, né? A gente nos doramas mesmo a gente vê isso porque não vou falar porque senão o fulano aí quando você vê virou uma bola de neve porque todo mundo já está achando outra coisa e não era nada daquilo e é isso que acontece, né? A gente fala depois eu falo, não vou falar não porque, né? E aí a pessoa entende de outro jeito, porque ela entende pela expressão que você fez e você não falou nada, e aí ela fala, nossa, aí ela toma uma, porque ela também, por não que, né, ela viu a expressão que você fez, mas também não te perguntou. E aí ela Uhum. também leva para casa dela aquilo do jeito que ela acha, né? E aí você também tá com, então, aí ela criou uma situação lá, você criou outra aqui, aí às vezes perde-se a amizade por causa dessas coisas, né? Porque falar, não, eu não vou, daí para de falar porque não entendeu. Então, a gente contar essa história, que eu lembrei agora, porque, né, a pessoa é cheia das histórias na vida. Então, essa questão dos mal, né, do mal entendido causado quando você deixa de falar. Teve uma época que eu gostava de um menino lá, e aí eu conheci os amigos dele e tudo. E aí eu ia para a escola e no ônibus tinha um dos amigos lá. Só que eu passei e não vi, porque eu sou dessas que anda na rua e não vejo ninguém, porque eu tô lá no mundo da lua. Eu tô muito, eu sempre fui muito distraída. Eu tô olhando para frente, mas a cabeça não sei onde ela está. Eu estou lá. Mas aí eu entrei no ônibus e eu não via ninguém. E eu passei por esse menino e que era um amigo dele e não, né, não falei, porque eu não vi mesmo. Aí, quando eu cheguei lá no fundo, que eu vi que era. Só que eu, como eu disse, eu era muito tímida. Eu falei, não vou voltar para falar oi. Eu falei, né, ai, que vergonha, não sei o quê. E fiquei nisso. E aí o menino parou de falar comigo, né? E aí eu perdi a chance de, né? Porque daí eles já pensaram, ela é mó metida, não fica, não, porque é mó metidona, não sei o quê, só que não era, que eu não vi mesmo, e aí o que que custava? Depois, né, de um tempo você fala, gente, mas o que custava dar 3 passos de novo para trás e falar, oi, eu não te vi, né? Uhum. Não, não leva a mão, não é porque eu não te vi mesmo, e voltava para o seu lugar e tudo bem, né? Mas não, mas que vergonha, nossa, o que que ele vai pensar de mim, que eu tô indo lá e não sei o quê, não, que eu tô dando boi para ele, o negócio dele, eu gosto do amigo, não sei o quê. Falei, gente, maior nada a ver. E aí você perde umas pessoas legais na sua vida, você perde a amizade por bobeira da sua cabeça, porque você fica criando um monte de coisa, né, que não precisava. E eles criaram as coisas deles lá, que eu era metida, que eu era isso, que eu era aquilo. Então, disso que eu queria falar, desse mal entendido que causa por a gente não falar, deixar de falar ser uma coisa tão simples, né? Porque realmente acontece, às vezes você está na rua, acontece, você não vê a pessoa, e a pessoa, depois você vê a pessoa e fala, olha, eu não te vi, né? Não foi porque eu não Uhum. quis falar, vi depois, né? Para não acontecer esse tipo de coisa. Enfim, né? Mas já passou, já foi. É, e esse falar daí dos outros sobre uma que irrita muito nas séries e provavelmente alguma pessoa já veio dar palpite na sua vida é exatamente isso. Eu vou ser sincero com você porque eu quero o seu melhor e não sei o quê. E aí fala Ah, assim, lembrei de uma série.
Ah, eu acho que o fulano não quer ficar com você porque ele tá em busca de alguém melhor que você. Nossa Senhora, gente, pelo amor. Teve é um, um, não sei se chama dorama, mas é um BL tailandês que chama Enchanté. Eles são vizinhos, Hum. são amigos desde criança, e daí um deles vai para a França e depois ele volta para Tailândia, e aí eles retomam a amizade, só que daí a amizade desenvolve para um romance. E aí tem uma hora que esse volta para a França, e aí a irmã desse outro fala esta grande pérola para ele. Mas não só isso, né? A gente já viu várias falas assim de mãe, de pai, né? Nos doramas, de amigos, e começa a dar os palpiteiros da vida, as fofocas, etc. Ou tipo, como que é o fulano de tal? O emprego dele é qual? Onde você conheceu? Quantos anos tem? É casado, não é? Tem filho, não tem? Na verdade, casado não, né? Divorciado ou é solteiro? Tem filho, não tem? Tem faculdade, não tem? Nossa, a gente vê muito isso dos palpites familiares e de amigos próximos. Eu ve... Outra cena que eu lembro por exemplo, os casais acabam de se formar e daí vem um amigo e fala: Ah, eu vi o fulano de tal com alguém ali. Será que ele tá. Sabe, já começa a falar um monte de coisa, só para encher a cabeça, Já queria. né? Já cria um outro drama dentro do dorama. E no fim a pessoa nem vai perguntar também, porque fica imaginando que é aquilo mesmo, né? Nem pergunta para o outro para saber, e aí fica E nisso, né? isso. E aí isso incomoda muito também a gente, que é, tá, alguém me fala alguma coisa, em vez de eu ir lá e perguntar, né, o que está acontecendo. Não, eu fico imaginando, não, porque não, deve ser verdade, porque isso, porque aquilo, etc, etc, etc. Aí o pensamento ferve e você não tira a sua dúvida e cria uma outra história que às vezes não tem nada a ver com aquela realidade. Essa é uma coisa muito importante, né, de falar. Aí sim tem que falar, tem que perguntar, tem que tirar a dúvida se está incomodando demais, para não chegar nesses lugares, né, de se ficar se machucando e. Bom, eu mesmo, o que eu falei com a Ellen ontem, né? Em vez de eu pegar um celular e fazer uma coisa simples ali para ver se funcionava, ó, tá até fogos aqui, perto onde eu tô, talvez vocês não escutem, né? Ahá. É, não, eu fiquei, deixa para amanhã. Será que funciona? Eu mesma criando o meu próprio drama aqui na minha cabeça. Que a gente faz muito isso, né? Até Isso. outro dia a gente estava conversando num grupo que a gente participa, e a gente falando o quanto seria mais fácil a gente falar o que pensa sem a outra pessoa se magoar, né? Que a gente estava até falando a questão, né, de visitar, fulano, eu vou na sua casa. Não, hoje não tá legal para mim. Tudo bem, Hum. vem outro dia, a gente combina. Só que se a gente fala, aí o fulano fala, poxa, não tá querendo que eu vá na casa dela? E acontece isso, mas não seria tão mais leve você falar, a pessoa não vir, e no dia que ela vir, você tá inteiro ali para ela, ou então você não fala nada, fala, putz, mas eu não queria receber ninguém, meu, mas né? A pessoa vai ficar chateada, tudo bem, então vem, mas aí você não está inteiro para ela, fica um negócio, né, que você não queria que viesse, mas aí já veio, porque você Hum. permitiu aí aquilo dos limites, né? E o quando seria mais fácil as pessoas receberem mesmo, não nisso desse sincericídio, Hum. que é igual aquela série que tinha, né, que falava você é doida demais, eu lembro da música, esqueci o Super Sincero lá. Hum. Que ele falava tudo na cara e aí as pessoas, né, só que ele tinha um jeito de falar que machucava, mas de uma certa forma não era melhor você falar assim mesmo, olha, né, não,
não dá, né? Não sendo grosseiro, mas você falar, assim, é seu jeito, hoje eu não tô afim. Mas aí a outra Hum, pessoa já, não, já pega aquilo, e aí você também, sabe, fica um negócio muito aí. Seria muito mais fácil a gente poder falar do jeito que está aqui. E as pessoas poderem entender sem levar para o lado pessoal. É simplesmente porque hoje eu não estou afim e tá tudo certo. Eu acho que aqui para nós no Brasil isso é mais difícil, né, de acontecer, da gente. Eu nunca morei fora, mas a maioria de pessoas que eu conheço que já morou fora fala que em outros países é muito simples isso. Ah, você vai vir na minha festa? Não, não vou. Ah, você hum, vai? Não. Se vou, vou. Se não vou, não vou. A gente fala, ah, vou ver. Quando a gente fala, né, vou ver, é porque a gente não vai. Mas a hum. gente não tem a coragem de falar o não na hora, né? Eu acho que tem muito também da cultura da gente aqui, né? Muita coisa cultural mesmo, né? Ah, vamos combinar, né? Ai, faz tempo que a gente não se vê, vamos combinar um café. Esse café, ó, nunca vai acontecer. Tem, Tem muito tem. disso, né? Eu, eu encontrei uma amiga minha em janeiro, daí eu falei, ah, vamos nos encontrar mais vezes esse ano, a gente já tá em abril. Exatamente. E na hora a gente sabe muitas vezes que não vai dar, né? A gente fala, ah, É, não, né, não vai dar, não sei o quê, mas a gente fica, né, nesse negócio de que é igual você deu o exemplo do celular, né? Ah, uma hora eu faço, outra hora eu vou, né? Depois eu uhum, pego. A gente faz isso com tudo, né? É um negócio muito louco isso, né? Da gente, eu falo assim, é muito mais fácil a gente conseguir se comunicar assim diretamente, mas ao mesmo tempo a gente vê que quando a gente começa, eu já falei um monte de coisa aqui que a gente faz o contrário disso, uhum, de ser mais direto, né? sim. E também da gente respeitar a nossa vontade de ficar em silêncio também, de se recolher, de não sair, porque muitas pessoas não entendem isso às vezes. Eu eu estava eu me observando antes do doutorado e depois. Antes eu estava numa fase que agora eu quero retomar algumas coisas, de estar mais em movimento, de pegar mais estrada, fazer cursos, visitar pessoas, mas aí no doutorado, acho que até o assunto que eu trabalhei, que é meditação. Não que eu preciso explicar isso, mas eu gosto de explicações, digamos assim. Me coloquei nesse lugar de mais reclusão, até de interna, trabalhar aí. Então, agora que eu terminei, eu tô vendo o que que eu gosto de fazer, que eu quero retomar. Eu sei que não vai ser do dia para a noite, porque naquela época eu estava num ritmo, aí depois esse ritmo mudou. Aí eu vou ter que mudar de ritmo de novo para voltar a fazer algumas coisas que eu também gosto, mas que na época eu não escolhi não fazer. E tem aquela coisa assim: ah, mas você precisa visitar fulano, visitar ciclano por causa disso, disso, daquilo. Isso hoje eu às vezes eu prefiro ficar sem falar às vezes com a pessoa, depois passa, do que eu ir e meio que por obrigação, sabe? Ou aquele não que a Que gente é isso que a precisa gente está falando, falar. Sim, tá? é o que você acabou de Aí você não falar. vai estar. Não, é que eu ia falar É assim, daí a gente não está inteiro para a pessoa, né? Você vai, isso. né? Seja você receber ou você ir até alguém, né? Você vai por uma obrigação, você não está inteiro, né? E Hum, aí é pra gente, né? Porque o outro vai receber, né? A gente vai receber ou você vai ser bem recebida, mas no fundo você não queria estar lá, né? sim. E hoje eu sempre faço esse exercício. Quero ir mesmo ou não quero ir? Quero fazer, não quero fazer. E às vezes até uso o pêndulo para confirmar. Tiro uma carta de tarô para ver qual que é. Porque às vezes aquilo fica como uma buzina na cabeça, falando, não vai, 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 não vai. Porque tem hora que a gente confunde
Que voz que está falando com a gente? É a voz da cobrança, a voz do ego, ou é a sua real vontade, né, de fazer ou não algo, de falar ou não algo? Porque fica essa E cobrança mesmo e te joga numa culpa, né? ou Que, tá vendo? Você fica falando que quer sair mais, que quer fazer amizade, que quer não sei o quê, mas você tá aí, ó, não quer ir, e não sei o que, e fica, né, na cabeça o tempo inteiro, aquela vozinha chata, né? E aí, como você disse, às vezes a gente não consegue distinguir. Quem tem hum, ferramentas, use, né? sim. E que a gente entenda, principalmente, igual eu acabei de falar, sobre retomar algumas coisas que eu desejo, e não vai ser do dia para a noite. Então, que eu lembre disso, que eu não me cobre, igual você acabou de falar, né? Para não criar mais trauma, mais drama para mim, porque no final eu falei uma frase ontem ou anteontem, ontem, que é assim, estou lidando com as minhas próprias criações. Sejam elas, né, boas ou ruins, certas ou erradas, mas a nossa vida é lidar com as nossas próprias criações. Às vezes que eu não falei, mesmo que foi na ignorância, fui eu que escolhi. E às vezes que eu falei, com ignorância ou sem, ou com sabedoria, eu também escolhi. A gente acredita que se a gente nasceu nesse núcleo familiar foi porque a gente escolheu. Então, lidar com as próprias criações. Não mexi no celular, poderia ter resolvido algo antes, fui eu que escolhi. Estou lidando com as preocupações disso. A minha mente às vezes não para por coisas que eu acho que eu devo fazer, ou talvez ainda não tenha essa clareza. O que fazer, eu estou nessa fase, né? O que eu faço, o que eu não faço. E eu quero fazer coisas porque eu quero fazer coisas, né? ênfase no eu. E aí, lembrando, né, da fala de outras pessoas, né? É, eu fiz uma pergunta para alguém e a resposta que eu recebi não foi a que eu imaginava que eu poderia receber. Eu estava buscando, tipo, uma visualização ou alguma coisa que a pessoa poderia perceber de energia para dar alguma orientação. Mas, na verdade, foi mais uma crítica que eu recebi do que eu não estava fazendo. Tome, tá bom para Aí, você. então, o que que aquilo me traz de aprendizado, primeiro? E segundo, se o que falou foi para trazer um aprendizado, eu aprendi, mas eu não preciso seguir aquilo que a pessoa falou, eu posso voltar para o meu centro e escolher o que que eu quero fazer, o que é contribuição para mim. E liga aquele F bem grande para o que foi dito. Não quer dizer que é para a pessoa, mas foi para o que foi dito se não lhe serve, né? Tem a frase: fica com o que serve para você e o que não serve você joga fora. Mas a gente vem aí de uma cultura de falar amém para muitas coisas, né? Peça a bênção, né? Então, até que você aprenda a dizer não para aquilo que não lhe serve e poder escolher. Isso me serve, eu fico com isso, isso não me serve, eu não quero, jogo fora. Eu começo a fazer uma seleção aí, uma lembrei do diamante, lapidação da gente mesmo, para que cada vez mais a gente possa falar com facilidade, alegria e glória na hora que a gente quer falar, com pessoas que vão nos escutar sem julgamentos, ou menos julgamentos possível, porque não tem como não julgar ainda, digamos assim. A gente sempre está fazendo uma avaliação, ou sem avaliações, né, para não entrar no julgamento. Ou não quero falar, vou ficar em silêncio, eu preciso me recolher. Escolho mergulhar em alguma coisa que eu vou precisar, tá? Mais eremita, mais solitário, mais sozinho. E, e eu acredito que tudo é aprendizado. E, e também tenho a consciência de que se eu estou como estou, com ou sem privilégios,
foi porque eu mereço isso. Eu tô falando de uma forma positiva, no meu caso. Eu posso tirar um tempo, eu posso lidar com as consequências das minhas escolhas cada vez melhor, eu reconhecendo até aquela coisa da vem a palavra em inglês, é tipo self-talk, você falando com você mesmo. Isso também é importante falar com você mesmo para se entender. Ellen. Mas, mas isso que você trouxe de você lidar com as suas próprias criações, esse seu exemplo de falar, eu vou lá pedir para o fulano. Mas aí você foi pedir para o fulano um conselho, você queria ouvir uma coisa, ele te trouxe É, outra, né? Então você, eu vou lhe dar porque fui eu que fui pedir. Mas por que que eu não pedi aham, para primeiro, né? Por que que eu hum, ainda queria que um outro confirmasse? Então, igual você falou, é um processo, é uma experiência legal, mas eu não quero essa resposta. Queria outra. Mas você que foi procurar o fulano estava lá, né? Então é um processo realmente da gente lidar com a escolha, como você bem disse, não é o F para o fulano, mas é para aquelas palavras que eu não queria, mas eu fui buscar, né? Então a gente aprender com isso também que é sempre voltar para mim, né? Eu fui buscar no outro, ele me trouxe, não era o que eu queria, tá bom. Serve para mim, mas olhar o contexto, porque às vezes o que ele trouxe tem alguma coisa que sirva para gente, né, ali. Ah, não sim, serviu nada, então não quero, vou procurar em mim mesmo. Que é o legal o legal não. O normal seria a gente procurar na gente, né? Mas a hum, gente ainda, né, como a gente falou desse padrão, né, a gente busca a validação do outro para fazer alguma coisa. A gente ainda tem muito disso, né? Mas aos poucos a gente sabe que são experiências que a gente está vivendo, tudo é experiência mesmo. Para mim, eu também acredito muito nisso. Tudo eu olhar como aprendizado fica mais fácil de viver, né? Inclusive esses nãos que eu nunca disse, que eu gostaria de ter dito, essas coisas que eu quis falar e nunca falei, foram experiências muito valiosas que hoje eu falo, nossa, se eu não tivesse vivido aquilo, eu não sabia se eu tinha falado não, se eu tinha falado sim, se, né? Então foram experiências que fazem com que eu saiba que daquele jeito não é legal, desse jeito é melhor, né? E tem gente que usa da sinceridade para querer te falar um monte de bobeira, né? Fala, não, vou falar tudo que eu hum, penso, mas é para vomitar na sua cara coisas que não valem, porque tem isso também, né? A pessoa vem, não, porque eu sou sincero, mas não é sincero. Aí ela é grosseira que quer vomitar tudo na sua cara, falar tudo que ela hum, pensa, mas com as condenações que ela tem. Não é uma uhum, coisa imparcial, né? Que igual você falou, julgar a gente vai julgar o tempo inteiro, porque faz parte do nosso processo de ser humano, né? A gente sempre vai julgar. O que a gente não pode é condenar, né? Porque hum, aí, por exemplo, a pessoa veio e falou uma coisa, seu vestido é feio. Tá, é feio. Tudo bem, mas eu gostei, eu estou usando. Ah, mas ele é feio, você está usando, quando chegar aí ela começa a condenar, né? hum, Porque como você é feio, você não sei o quê. Não, se falou é feio, tá, é feio. Fato, né? Mas aí quando eu começo a falar, não, mas você é feio, vai ficar assim, vai ficar assado, aí você está condenando aquela pessoa, aí sim você começa a entrar num lugar que não é legal, né? Porque aí começa a fazer coisas que, né, o fato de da gente julgar é normal, porque a gente, é bonito, é feio, é roxo, é verde, a gente tem isso mesmo, para a gente poder sim, saber o que que é o quê. Mas o que as sim, pessoas, quando começam nesse lance da sinceridade, é fazer, tá, eu estou vendo isso, mas eu começo a vomitar as condenações, aí é outra história, aí você não está sendo não é, não está falando a verdade, você não está sendo sincero, você está sendo grosseiro. Isso é o meu interessante ponto de vista, uhum. né? A Eu acho que famosa frase, se conselho fosse bom, nós vendíamos e não dávamos. Sim, tem conselhos ótimos, tem, mas tem muitos que seria melhor se a pessoa ficasse com um interessante ponto de vista para ela. porque o legal de você falar o que você pensa é tirar esse peso emocional que a gente coloca, né? Eu não quero ir, não. Vamos lá. Não, não tô afim, não vou. E pronto, uma coisa muito sem peso, mas ainda tem, assim, um peso que a gente coloca e a outra pessoa vai receber esse peso, então eu acho.
Isso eu falando, no meu interessante ponto de vista. A gente coloca um peso emocional aí e a outra pessoa recebe esse peso. É por isso que dá a chateação da outra, né? Ficar chateada, Uhum. mas é porque a gente colocou uma carga emocional naquilo ali. Acho que quando a gente conseguir limpar essa carga emocional e só simplesmente não é não, acabou, né? Tirou, falei, não doeu para ninguém. É, talvez fique chateado no primeiro momento, mas depois passou porque ela viu que não é algo que foi feito, né? Ah, porque tenho ódio de você. Não, não é por isso, você não vai perceber. Ah, hablamos mucho. Nossa, Se o episódio era sobre falar ou não falar, falamos um pouco mais do que a gente costuma falar. E queremos também escutar você que está do outro lado, seja no comentário no YouTube, seja uma mensagem no DoraCast oficial no Instagram, no Facebook, só no Spotify também. Diga, fale, eu ia hable. falar. É só falar, gente, é só falar. É, é só falar. Não E se a deixe gente. guardado em você. É, é só falar. E se a gente não responder, não se preocupe, mas nós não somos. Nós daremos a mínima atenção, pelo menos. Ah, Tem muitas coisas assim, mas a gente vai olhar. E é legal vocês também colocarem assim algo que vocês gostariam, um tema que vocês gostariam que a gente falasse com aqui, certeza. um dorama que vocês gostariam que a gente comentasse, né? É muito legal vocês trazerem, né, essas coisas para nós, porque a gente escolhe sozinho, mas com ajuda é muito melhor, né? Sim, hablem, hablem e aproveitem os espaços para hablar. Eu tô usando essa palavra porque ela é meio que uma. Tá nas É, trend topics aí das redes sociais. Hablou. super Tipo, eu sou a tiazinha naquilo. que tô fora das trends. Não quer dizer que eu sou a mais atualizada, mas em algumas coisas, pelo menos eu escuto lá o Diva Depressão, que tem canal no YouTube, e eles costumam falar sobre fulano hablou, né? Tipo, né? Chegou e falou mesmo, e é isso. Então, hablem, falem e também sintam quando não for legal falar. Porque muitas vezes, igual eu li no começo, a pessoa só quer o seu silêncio presente do que uma fala que vai te tirar do presente. A presença com o silêncio, ela é muito potente e também a presença com a fala é muito potente. É a É, gente às cada vez mais se observar para que a gente entenda e aprenda, saiba sobre isso, sinta sobre isso. E é isso. Tem coisas, tem momentos que não precisam de falas, né? Só, como a Elisa disse, só estar presente, só estar junto. A pessoa sabe que você está ali, que você tem apoio, né? Então, mas tem horas que as palavras são muito necessárias, Com né? certeza, certeza. E é O, isso, gente. eu acho que o futuro que já é, digamos assim, é a gente compartilhar aquilo que é fácil para gente. E isso vem muito através das palavras, da expressão como um todo, não só da fala, mas de música, de arte, de infinitas criações. Então, vamos respirar fundo e encerrar mais um episódio do Chá com a Dora e contamos com vocês para hablarem bastante nos comentários sobre que assuntos vocês querem, que séries vocês querem, e o que vocês sentem e que necessita. Aproveita o espaço. O que você quer falar?
que você nunca falou e que agora pode ser uma oportunidade. E se for algo muito particular, usa DM lá do Instagram. DoraCast oficial. E às vezes algo que vocês gostariam mesmo de falar, eu acho que o Dora podia falar doramas, tá? Falam de doramas, usam chá com Dora, mas eu gostaria de ver isso também no Dora. Tragam ideias aí, a Aham, gente está sim, disponível e aberto, se estiver dentro das possibilidades, né? sim. Também Mandem estaremos. ideias, compartilhem as ideias também. Vamos criar juntos, mas daí a responsabilidade vai ser compartilhada. Pois é, Lidamos com as nossas próprias gostei. criações. Pois é. Então, até nosso próximo episódio, ou do chá, ou da série que a gente vai comentar. Até logo mais. Até mais, Oraticos. Até.